Porque Deus permitiu que eu e você passasse por um tempo que... Quem que já passou aqui? Nenhum, né? Nem o mais idoso aqui, por exemplo. Eu lembro da irmã Maria Bento aqui furando os bloqueios. Aqui, vindo nas lives, falando... Olha, o dia que vocês não deixaram eu vir na igreja, eu não quero saber, porque isso aí nunca aconteceu. A gente está passando por tempos que nunca aconteceram. A revolta da Adriana aqui, tempos que nunca vivemos. Então a grande pergunta que eu faço para você hoje é: por que Deus permitiu que passemos por esse tempo? E talvez essa pergunta a gente não fez. E qual é a resposta de Deus que Ele quer que a gente dê? Então eu quero que você vá lá para Isaías e vamos entender aqui o que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer que a gente enxergue que Deus quer usar a gente para proclamar uma coisa nova nesse tempo. Se o mundo está desesperado, se o mundo está sem esperança, quantos aqui receberam o Espírito Santo de Deus? Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração? Pode dizer amém junto comigo. Amém. Se você recebeu o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, uma das formas como a gente chama isso é selado com a promessa. Não é isso que a gente fala? Que você foi selado? Então, se você tem o Espírito Santo dentro da sua vida, uma coisa que nunca pode acabar dentro de você é uma coisa chamada esperança. E há uma coisa que o mundo mais quer hoje é o quê? Esperança. Olha aqui que Isaías fala, e esse é o mesmo texto que Jesus vai falar o que é a missão dele. O Espírito do Senhor Jeová. Então, se o Espírito Santo veio sobre a sua vida, ele veio para quê? Primeira coisa, ele te ungiu, ele está sobre você, ele capacita você, ele faz você enxergar além do medo, além do desespero, além de eu quero só sobreviver. O que ele faz você enxergar? Ele faz você enxergar que você foi ungido para fazer o quê? Sobreviver até o final do ano? Não. Você foi ungido para fazer o quê? Que está escrito aí? Pregar boas novas aos mansos. O que sai da nossa boca nesse tempo? Só coisa ruim. Só notícia ruim. A boa nova que Deus outorgou a nós, que Deus nos deu como depósito dele, a gente está falando essa boa nova? Como que nós queremos um tempo novo para esse mundo? Um tempo novo para Moreira César? Um tempo novo para Pindamonhangaba? Se as nossas bocas estão caladas para pregar as boas novas? Então, em nome santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Amém? Ele está sobre a sua vida. Amém? Se Ele está sobre a sua vida, há uma unção de Deus específica sobre a sua vida. E essa unção é para que você abra os seus lábios e comece a proclamar sobre essa cidade: há boas novas de Deus. Em meio ao deserto, em meio às dores, em meio a tudo que há de ruim, Deus tem uma boa nova para esse mundo. E ela vai ser proclamada através de quem? Através de cada um de nós. Então, em vez da gente caminhar num coitadismo, hoje até vi uma pregação, o pastor está todo revoltado que está perdendo membros e pregou sobre apostasia. Não, eu não quero ir para essa linha. Hoje eu tomei uma correção de Deus. Eu tenho que ir para outra linha, eu tenho que enxergar assim, o que Deus quer que eu faça nesse tempo? Por que Deus permitiu que eu viva esse tempo? Então, eu tenho que entender qual é a missão nossa. Qual é a minha missão? Se o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida, eu tenho que automaticamente pregar boas novas aos mansos. Então, aqueles que estão aqui, que são os mansos, eu vou falar: Jesus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Olha, repare esse culto.
Por mais que estejamos no meio de uma tempestade, por mais que estejamos no meio de uma noite escura, o que a gente viu aqui nesse culto hoje? Nós vimos, Deus ainda age, Deus ainda está vivo, Deus ainda tem o controle, ainda há boas novas, ainda há um Deus que tem boas novas aos seus mansos. Então, eu preciso que o Espírito Santo, eu preciso dele para enxergar que há um mundo melhor à frente. Por exemplo, talvez essa pandemia nos faz achar que os nossos casamentos, nossos relacionamentos, que a nossa igreja, que a nossa vida espiritual, vai tudo para baixo. Mas a gente já foi convidado aqui desde o começo. O Dário já deu um puxão de orelha em nós, falando, olha, esse ano foi o ano que eu mais me aproximei de Deus, então eu posso, no meio de todo esse deserto, no meio de toda essa escuridão, ter mais intimidade com Deus. Então, quando a gente começa a ficar sintonizado com aquilo que o Espírito Santo quer, aquilo que o Espírito Santo deseja fazer na nossa vida, a gente sabe, com certeza, a gente pode dizer feliz ano novo. Agora, se a gente olhar só para as notícias, se a gente olhar só para aquilo que está dentro do nosso coração, eu posso dizer para você feliz ano novo? Não. Mas se eu encarar com a perspectiva do Espírito Santo de Deus, eu posso dizer para você feliz ano novo. Por que é um feliz ano novo? Por que isso vai acontecer? Porque eu tenho um Deus que é especialista em fazer o quê? A especialidade do nosso Deus é, Ele junta os cacos e faz algo. Ele junta as feridas, Ele pega as feridas de cada um de nós e faz algo novo. Por exemplo, a gente só consegue ser fortalecido se a gente passar por dor. Se a gente não experimenta dor, se a gente não experimentar sofrimento, a gente não consegue ter força na nossa fé. Eu estou falando uma coisa absurda? Mesmo no aspecto físico. Se você vai lá e começa a fazer uma academia da vida, primeira coisa que você vai sentir não é perder barriga, não é nada disso, é dor. É dor, não é verdade? E daí dizem que é uma dor boa, por incrível que pareça. Mesma coisa na nossa vida espiritual. O que fortaleceu a fé da Adriana? Foram as dores que ela passou, mas que Deus deu vitória para ela. Como é que a Adriana pode fortalecer outra pessoa? Através das feridas dela. Então ela vai encontrar uma outra pessoa que teve a mesma ferida, e agora ela pode compartilhar as dores. Mas ela pode compartilhar outra coisa, ela pode compartilhar um milagre que Deus fez na dor dela. Então Deus trabalha com as nossas dores. Se esse ano foi um ano de dor, de decepção, de angústia para você, eu quero dizer para você essa noite, que Deus quer trabalhar isso na sua vida, para que você seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. A nossa vida é uma vida marcada por cicatrizes. Eu gosto muito daquele versículo, está aqui em Isaías mesmo, que a gente é curado, as suas feridas é que nos curam. Porque quando eu olho para a minha vida e olho para as minhas cicatrizes, quando você olha para a sua vida e olha para as suas cicatrizes, você pode dizer assim, olha, eu passei por isso aqui doeu lá, mas Deus curou isso aqui. Uma pessoa que não tem cicatriz, não tem milagre para contar, não tem experiência com Deus para contar. Então, talvez você está hoje com a ferida aberta, eu vou dizer, Ele tem o bálsamo da cura, Ele não deixa você passar por dor que você não possa suportar, mas Ele, além da sua dor de hoje, Ele quer trabalhar isso, para que você conte a vitória amanhã para alguém que está sofrendo por isso. Há um propósito de Deus para tudo que nós estamos passando. Por quê? Porque quando olhamos para nosso Deus,
Quando olhamos para Jesus, Jesus morreu para que a gente vivesse. Jesus sofreu para que a gente não passasse pelo sofrimento. Então, tudo que eu estou falando, Ele viveu. Então, qual que é a perspectiva nossa para o ano que vem? Olha aí, Isaías. Deus nos envia. Eu quero que você vá assim, eu quero que você vá saltando para casa. Eu quero que você comece esse ano assim, no gás. Olha para que Deus está te enviando. Deus está te enviando para quê? Para pregar boas novas aos mansos. Deus está te enviando para quê? Restaurar os contritos de coração. Quantas pessoas você conhece que está contrita de coração? Quantas pessoas você conhece que está quebrada de coração? Deus está enviando a cada um de nós para restaurar essas pessoas. O que mais? Deus está nos enviando para quê? Proclamar liberdade aos cativos. Quantas pessoas estão presas no pecado, presas no lamaçal do pecado? Mas Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a vida dessa igreja como instrumento de proclamação. O nosso Deus libertou as cadeias. O que mais? Deus quer usar a nossa vida para dar abertura de prisão aos presos. Quantas pessoas presas em suas casas, presas com medo de tudo. Mas Deus nos capacitou, Deus nos ungiu para exatamente abrir essas prisões. O que mais? Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes será de ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de se chamarem árvores da justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Olha o verso 4, que lindo. Eles edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão de antes destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Esse verso 4 para mim é o raio-x de como a gente enxerga a vida hoje, não é isso? Nós enxergamos a vida hoje com cidades destruídas, lares destruídos, lugares assolados, e talvez a gente só sabe reclamar, ou, isso aí aconteceu porque a pessoa destruiu, isso aí aconteceu porque a pessoa fez isso, olha, não, Deus não chamou a gente para a gente reclamar, Deus não chamou a gente para murmurar. Para que Deus chamou a gente? Deus nos chamou, olha aqui, olha os verbos, edificar, restaurar, renovar. Qual é a nossa missão como igreja a partir de agora? É edificar, é restaurar, é renovar. Irmãos e irmãs, se você já trabalhou muito esse ano, eu vou dizer para você que você vai trabalhar o dobro agora. Em nome santo de Jesus, há uma missão para cada um de nós. Aqueles que pararam, aqueles que estão afastados, aqueles que estão sofrendo, Deus nos ungiu, o Espírito Santo do Senhor veio sobre nós. Para quê? Para proclamarmos as boas novas do Senhor. Para nós edificarmos, para nós restaurarmos e para nós renovarmos essas pessoas. Deus conta comigo, Deus conta com você. E como é que a gente vai começar essa missão? Antes de tudo, que se faça o quê? Orações e súplicas. Quando a gente voltou quando a gente voltou da pandemia, a primeira coisa que eu fui ler, eu pensei assim, precisamos reconstruir. E o primeiro livro que veio na minha mente foi Neemias. E a primeira coisa que eu aprendi com Neemias foi o seguinte, eu não sei você, mas eu sou assim. Primeiro eu tento resolver tudo, aí quando não tem mais jeito, aí eu vou lá para a oração. Não é isso que a gente faz? Estou falando uma besteira aqui? Só eu que faço assim, não?
Hã? A gente sempre faz assim. Tenta resolver, liga para fulano, liga para ciclano, pede favor, não é isso? Mas eu aprendi com Neemias o seguinte, que antes de pedir favor, antes de tentar resolver com a própria mão, o caminho é orar. Ele, antes de falar com o rei, ele foi lá e, assim que soube, dobrou seu joelho e orou. E quando o rei veio a ele, ele já tinha aquilo que ele precisava. Minha igreja de Moreira César, meus irmãos aqui de Moreira César, 2021 é o ano de nós edificarmos, é o ano de nós restaurarmos, é o ano de nós renovarmos. Não é o ano de nós murmurarmos, não é o ano de nós procurarmos culpados, não, nada disso. É um ano em que nós vamos proclamar as boas novas do Senhor. Proclamar que Deus liberta, que Deus salva, que Deus batiza com o Espírito Santo. Não vamos enxergar do nosso medo. Olha, eu fiquei com medo de morrer esse ano, porque só misericórdia. Fiquei com medo de eu morrer, de meu pai morrer, minha mãe morrer, minha avó morrer. Olha, esse ano foi o ano do medo. Mas eu não quero mais viver pelo medo. Eu quero viver agora pelo Espírito Santo do Senhor. Eu quero viver aquilo que o Espírito Santo do Senhor quer da minha vida. Então vamos orar. Vamos já começar esse ano em oração. Em nome de Jesus. Dobre o seu joelho comigo. Vamos lá. Pedir aqui para o pastor Mauro vir aqui e já nos ajudar nessa oração. Por favor.